Alô, minha gente querida do segundo ano do ensino médio, estamos juntos de novo, numa quinta-feira maravilhosa, linda, prontíssima para você estudar e aprender muito conosco e também com seus livros, suas apostilas, seu material todo aí. Não deixe de estudar a linguagem, porque no Enem é uma prova muito importante. E esses estudos linguísticos da gente vão levar você para uma boa nota na redação, que é o que muito importa. Boa tarde para vocês, boa tarde, Paulo. Que honra estar aqui mais uma vez. Quinta-feira, estou sentindo o cheiro do peixe de coco. Estou sentindo manhã faz um peixe de coco bom demais, meu filho. Vamos embora. O cheiro do peixe é fenomenal. Vamos embora? Segundo ano do ensino médio, vou falar de um assunto importante, viu, amigo? Exatamente. Tipologia textual. Gente, a galera confunde muito isso, Paulo. Tipologia, mistura, né? Pega a característica de um tipo, mistura com outro, na hora de interpretar não sabe. Hoje o foco é a narração, o texto narrativo. Eu não vou nem falar da confusão que se faz de gênero textuais, tipo. Com gênero literário e com tipo textual. Três coisas diferentes. Mas a gente vai deixar isso muito claro aqui ao longo do nosso curso, porque é realmente um assunto muito... Em tela cheia, nós temos aí, ó, elementos, volta lá para a gente ver o tema. Isso, elementos linguísticos de tempo e espaço a serviço da construção do discurso narrativo. Ou seja, o que é que envolve a produção de um texto narrativo, de um romance, de um conto, de uma fábula, de uma novela. E detalhe, Paulo, o texto narrativo talvez seja o texto mais presente no nosso universo. Eu particularmente adoro ver filmes e séries, né? Adoro ler romances, crônicas, né? Contos. Então, e os nossos alunos também sempre ligados nas redes sociais, veem constantemente os textos narrativos, né? Agora vamos lembrar que a narração está sempre com a gente desde criança. Sim. Qual é a criança que não já viveu a emoção de uma narrativa do pai, da mãe, uma historinha? E aí, quando você fica adulto, também você não se separa disso, porque vem através do cinema, com os roteiros cinematográficos, vem com os romances, como o Luiz falou, os contos, e a apreciação até da oralidade que nós temos no bate-papo, no contar histórias, né? Tudo isso vai depender de uma estrutura, porque a tipologia textual, narrativa, não é igual à descritiva, que não é igual à injuntiva. Argumentativa, né? Então, é uma outra proposta. Cada tipologia tem sua estruturação, suas características, que é o que a gente vai ver agora. Não é isso? Texto narrativo está aí para você acompanhar, olha. Chamamos de narração o sequenciamento de fatos que envolve personagens movidos por certos motivos e ações encadeadas na linha do tempo, seja por uma simples sucessão cronológica, seja também por relações de causa e efeito, o que acontecem dentro de um lugar ou espaço. Perceba que nessa definição nós conseguimos colocar tudo o que envolve um texto narrativo. Então, o texto narrativo vem de narração. Se é narração, tem verbo. Né? Isso, verbos de ação, verbos nocionais. Isso. Se é narração, professor, também tem alguém que conta essa história. Esse narrador de primeira ou de terceira pessoa que a gente vai ver. Se é narração, tem o próprio enredo, tem a própria história, tem o clímax, que é o momento principal da obra, tem o desfecho, né, a amarração, né? Tem o tempo, começo, meio e fim, seja ele linear ou não linear, né? Tudo isso está dentro de um texto narrativo. Então, quando a gente pega, o Enem traz muito isso, né? Os vestibulares, fragmento de um romance, você já sabe, tem personagens dialogando ali. Você vê que aquele texto ali não tem nada a ver, por exemplo, com o texto expositivo, com a reportagem, por exemplo. Com o texto que você vai produzir na redação. Na redação, não tem nada a ver. Né? Imagina a galera que leva para a hora da redação um texto narrativo. Meu Deus do céu. Nem pensar. Tem que pensar num negócio desse, né? Vamos embora? Vamos lá. Olha lá, ó. Então nós temos, olha aí, ó, texto narrativo, a estrutura de um texto narrativo, a gente vai perceber, ó, todas essas etapas fundamentais, tanto para produzir um texto, como também para entender um texto narrativo. Olha lá, começando pela apresentação. Pode voltar? Isso, vamos embora? Pronto. A apresentação, né, é espécie de uma introdução, né, Paulo? Exatamente, é. Como está dizendo aí, a apresentação é a maneira que o autor encontra de apresentar para você as personagens, muitas vezes
para situar o leitor dentro do espaço onde vai acontecer a narrativa, onde vai acontecer a ação. Então, o nome está deixando tudo muito bem claro. A apresentação, quer dizer, eu vou apresentar a vocês agora a história que vai acontecer, como se fosse isso, não é? A complicação, quer dizer, o desenvolvimento da história. Que você vai começando a evoluir dentro. Você vai conhecendo os personagens. Seria o corpo do texto, né? Exatamente, é o corpo do texto, né? Mas aí dentro desse corpo do texto você tem um clímax, que é justamente o ponto alto da intriga. O momento mais esperado. Exatamente, Ali, né? é aquela onde você percebe que está o emaranhado, a confusão. É o que deixa a gente curioso. Eu né? acho que Também, é o né? objetivo principal aí da narrativa, né? É isso. deixar essa tensão, Isso. né? E aí, claro que o último momento é o desfecho, quer dizer, Final é da história. desfazer esse clímax, desfazer essa intriga, essa confusão e fazer ou um final final da feliz, história, ou um final trágico, mas vai ter um Um desfecho. final moralizante, como Isso. alguns romances românticos, né? A gente vai comentar Pode sobre isso. acontecer. Olha lá, vamos embora. Tem ali, ó, pra gente acompanhar também o texto narrativo. Além disso, também tem, né? Narrador, personagem, seja ele principal ou secundário, tempo, né, que a gente vai ver, né? Que esse tempo ele pode ser psicológico ou cronológico, o espaço, né? Que é um lugar onde as ações acontecem, e o discurso. E aí, veja, fundamental isso dentro de um texto narrativo, né? Olha lá, ó, o enredo, a história. Isso, né? vamos começar por ele agora. Vamos embora. Olha, a gente colocou aí, gente, 3 grandes clássicos da nossa literatura de épocas bem diferentes, tá? Mas vamos conceituar enredo. Vamos lá. O enredo, trama, intriga, como você queira conceituar, podemos dizer, o esqueleto da narrativa. É aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. Que é o caminhar dos fatos, né? Geralmente Isso. o enredo está centrado num conflito. O objetivo dele é Isso, mostrar esse conflito, né? E você vai caminhando a história, percebendo que vai evoluindo, essa trama vai evoluindo, até chegar num ponto que não tem que se resolver o problema. Então, Perfeito. é justamente esse clímax, né? Olha lá, os grandes clássicos, né? Dom Casmurro, Realista. romance de Machado de Assis, aquela eterna dúvida, houve ou não houve adultério por parte de Capitão, né? Eita, essa é outra aula. Outra aula. Inclusive, todos esses 2 primeiros livros, na verdade, né? O da esquerda, o Dom Casmurro e o Senhora, a gente fez questão de colocar, gente, porque são livros que vão cair para vocês na prova do SSA. Né? Isso, Então são livros do realismo, no caso Dom Casmurro, e Senhora, que é um livro do José de Alencar, um romance romântico, romance urbano, da personagem Aurélia Camargo. Né? Já o terceiro livro, Vidas Secas, cabe mais para o terceiro ano. Isso, porque o modernismo, foco né? do terceiro ano é o século XX, então o Isso. modernismo é uma espécie de neorrealismo, né? Uma Exatamente, a volta. denúncia do problema da seca. Né? Exatamente, é uma obra mais comprometida Mas, socialmente. gente, atenção, olha, se liga nisso aqui, hein? Esse livro da esquerda, Dom Casmurro, e o do meio, Senhora, Machado de Assis e José de Alencar, são livros importantíssimos e vão estar na prova de vocês do SSA 2, hein? Pelo amor de Deus, leiam esses 2 livros, por favor. Tá bom. Beleza? Exatamente isso. Olha lá, outro livro que vai estar para o pessoal, olha. Ai, ai, ai. O Cortiço. O Cortiço. Foi muito bom, né? Quando a gente estava preparando essa aula, a gente colocou o Cortiço justamente para falar do espaço, porque o espaço, né, o ambiente do livro O Cortiço, sem dúvida, é determinante para o comportamento dos personagens. Né? Exatamente. Aliás, eu digo que qualquer ambiente, qualquer espaço narrativo, né, é determinante para Sem você dúvida. ter uma Eu ideia. costumo dizer que no Cortiço, o personagem principal, Paulo, não é João Romão, é o próprio Cortiço, né? É o personagem material, né? Isso. Ele é o centro, porque tudo acontece a partir do cortiço. Sem ele, sem o ambiente, sem o espaço, nada dali aconteceria. Então, o ambiente é o espaço por onde circulam personagens, se desenrola o enredo. Em alguns casos, é de importância tão fundamental que se transforma em personagem. É o caso de O Cortiço, tá ok? Beleza. Vamos lá ao terceiro Tempo. tempo. Eu adoro isso. Ai, ai, ai. Adoro essa parte, né? Porque a gente vai ver muitos livros, por exemplo, Dom Casmurro, que a gente falou agora, né? Que o narrador, ele não respeita muito a linearidade do tempo. Né? Durante a obra, em vários momentos, o narrador, que é Bento Santiago, o Bentinho, ele diz, leitor, volte para tal capítulo. Aí o leitor vai e volta. Então ele faz paradas nesse tempo, né?
E aí a gente faz a diferença, tá, gente? O que é um tempo cronológico, linear ou também chamado tempo histórico? Atenção para isso, ó, tempo cronológico vem de Cronos, que é o deus da mitologia, tá? É um tempo linear, é aquele texto que tem começo, meio e fim. Por exemplo, um jogo de futebol. O jogo de futebol é um texto narrativo, tem cenário, tem narrador, tem personagem, tem o espaço, tem as ações, né? Mas o jogo de futebol não tem como você parar, voltar e continuar, não tem como negociar. Você não começa um jogo de futebol aos 48 do segundo tempo da prorrogação. Né? Então, o jogo de futebol, ele é linear. E quando a gente está no campo, que der um gol e você, por algum motivo, você perdeu. Virou na hora do gol, você perdeu. E você quer o replay, você quer a reprise do gol, não tem mais, não tem como você... É verdade. Por falar em gol, meu amigo é alvirrubro, finalmente, né, o Náutico deu uma coisa boa, né? Já o meu Sport perdeu pro Fortaleza semana passada. Natural, isso Vamos Minha lá. gente, tem um tempo psicológico, aquele que só acontece na imaginação do personagem. É o tempo Isso. imaterial, metafísico. É o tempo subjetivo, vivido sentido pela personagem, que flui em consonância com o seu estado de espírito. Clarice Lispector. Machado de Assis é outro que faz muito também. Ali, quem começou foi ele, essa Isso. história de romance psicológico, Isso, tempo no Brasil psicológico. foi ele, Foi né? Machado de Assis. Em Portugal, sabe que me lembra muito? José Saramago. José Saramago, né? A gente podia fazer um dia uma aula de literatura portuguesa aqui, Paulo. Fazer, né? Apresentar a literatura Há alguns portuguesa. vestibulares do São Paulo, daquele eixo Rio-São Paulo, que cobram literatura Minas Gerais portuguesa. também. Literatura Sim. portuguesa. Sim. Então, se José Saramago é um cara que vai usar muito desse se tempo alguns de psicológico. vocês aí pensam em fazer vestibular lá para as bandas do sul do Brasil, Tem que dar uma então estudada em literatura tem que estudar portuguesa. literatura Essa de portuguesa. Queiroz, Paulo, é outro que brinca com essa ideia do tempo psicológico. Você vai ler aquele livro que eu adoro dele, A Relíquia, que é uma crítica fortíssima à Igreja Católica também, né? O Crime do Padre Amaro é outro que mexe com isso. Bem dentro Mas do realismo português. na literatura brasileira, o rei disso é Machado de Assis. É Machado de Assis. Né? A maior prova, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa a narrativa depois de morto. E durante todo o livro, ele vai para a infância, vai para ele morto, né? Vai para perto. E o flashback? E o flashback? É. Olha lá, tá lá, ó, flashback. É justamente, gente, essa parada que o narrador dá, né, várias vezes dentro da obra para conduzir nós, leitores, para onde ele quiser. Isso é muito interessante. Exatamente. Prende, né, o leitor no texto, né? Exatamente. Bora ver os personagens? Simbora? Olha lá, ó, protagonista. É o herói, é o mocinho da história, né? O personagem principal. Este pode ser individual ou coletivo. O antagonista é justamente o contrário dele. É o vilão, né? É o vilão da história, tentando sempre ajudar o protagonista. Exatamente. E aí vem o termo antagonismo, né? O antagonismo, na ausência de um antagonista, pode haver uma situação que o atrapalhe. Então, isso é o antagonismo. Isso. Qual é a dor? Qual é a dificuldade? Isso. Qual é o que é que ele está precisando vencer? Não é? O Sísifo que quer enrolar aquela Isso. pedra. Então, qual é O a antagônico, dificuldade? né? Então, o antagonismo aí é a dificuldade de vencer. E o personagem secundário, que você já sabe pelo próprio nome, né? São os demais personagens da história. Sabe uma curiosidade, Paulo, que eu acho também? Atenção, alunos, quando vocês forem ler Machado de Assis, eu acho fantástico, porque dentro da obra de Machado de Assis, você pega, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O tema é aquele tema ali que eu não vou contar para não dar spoiler. Mas dentro do romance machadiano, dentro do conto machadiano, ele cria novas histórias que circundam a história principal. Né? Então a gente tem ali uma situação sendo contada, que é o assunto principal, mas tem pequenas historiazinhas aqui, ó, que vão circundando o enredo e deixando a gente cada vez mais aguçado. Primeira vez que eu li Dom Casmurro, gente, eu li Dom Casmurro 5 vezes na vida. Primeira vez que eu li, eu enlouqueci. Porque o último capítulo da obra, quando eu penso que eu vou ter uma resposta, é o narrador, é o Bentinho, é o gênio do Machado de Assis, enquanto autor, me incentivando a ler de novo o livro. Eu enlouqueci. E o Machado tem essa coisa de você estar nas últimas páginas do livro sem entender que já vai acabar. Exatamente. A impressão que eu tenho é que está no clímax ainda, não é? Então, como é que ele vai acabar o romance É uma agora? metalinguagem, né? Segura a gente dentro do texto. Exatamente. Ô, Paulo, tu acha que esse tipo de literatura influencia as novelas de hoje em dia? Uma forma de prender a atenção do telespectador. Isso já era daquela época, né? Porque os romances eram publicados em folhetins. Sim, Quer dizer, romances de folhetim. cada folheto, cada jornal trazia um capítulo. Então, os jornais eram mensais,
né? Depois, quando evoluiu muito o sistema gráfico no Brasil, passou a ser semanal, né? mas eram quase sempre mensais. Então, você ficava naquela ansiedade de querer comprar um outro jornal, porque o final do capítulo era tenso. Por isso, você vê alguns romances românticos, ao final de cada capítulo, Iracema é um caso desse, fica uma tensão, fica aquela expectativa. Será que isso é usado em novela de televisão, né? É usado em seriado. É verdade. Cada capítulo de uma série. E agora que é moda, né? Terminou a primeira temporada, você fica louco para sair a segunda temporada. Então isso não é novidade, né, Não é Paulo? novidade alguma. Isso já é tirado dessa época em que os nossos escritores, os europeus já faziam isso. Já faziam isso mais também, tempo, né? e tal. Maravilha. Bora lá. Foco narrativo. Então nós temos aí, ó, o narrador de primeira pessoa, o famoso narrador-personagem, também chamado de narrador-protagonista, né? O exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, trago mais uma vez Machado de Assis, porque além de ser fã dele, amo Machado de Assis, né? Eu o vejo como o maior escritor da literatura brasileira, né? Então, Bento Santiago, então Casmurro, Memórias Póstumas, que é o próprio Brás Cubas, narrativa em primeira pessoa, né? O narrador vai contar a própria história, a história de sua própria vida. Já o narrador de terceira é o famoso observador. Alguns teóricos da literatura vão chamar também de narrador-câmera, né? É uma espécie de cameraman que fica visualizando, contando a história, mas não participa dela. Iracema, que você citou. Iracema é um livro em terceira pessoa, né? Cuja narrativa é terceira pessoa. É como se você estivesse na escola. Imagine você que aconteceu um fato qualquer. E aí você vai contar essa história. Você está dentro da história? Então você é um personagem narrador. Isso. Não é? Então você vai narrar sempre em primeira pessoa. Então, quando eu cheguei, e aí aconteceu, a pessoa entrou, mas eu vi. No dia que eu falei com eu aquele vivi colega, aquele. Então, você vai ver que vai ter um predomínio de verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa. Você traz para a sua ótica a narrativa. Agora, imagine você que você foi somente um observador. Você viu o fato. Você vai contar não como quem viveu, mas quem observou. Quem filmou é o câmera, né? Então você vai dizer, não, eu vi dessa maneira, aconteceu assim, ele chegou, ele saiu e tal. E você não se coloca no meio da narrativa. Claro que você joga ali suas impressões pessoais, mas sempre predominantemente narrando como um mero observador. Okay? Simbora! E aí, ó, a parte talvez mais importante do texto, né? O discurso, né? Exatamente. Direto e indireto, né? E tem aquela ideia do discurso direto e indireto ao mesmo tempo, né? O livre também. Vamos conhecer um pouco. O direto é aquele que representa exatamente a fala da personagem, né? Usando para isso travessão e tal. Por exemplo, não gosto disso, disse a menina. Você percebe que haverá um travessão. Cada travessão é a marca de uma fala. É como se ali tivesse o nome do personagem. Isso, né? Então tá lá, Bentinho. Aí a fala de Bentinho. Isso. No gênero dramático. Isso. Gênero dramático. Capitu, Escobar. Aí a coisa. Mas só que não tem o nome do personagem, como no gênero dramático tem o nome da personagem. Você vai ter um tracinho, né? Um travessão. Lembrando que esse travessão é uma marca discursiva. Hoje, modernamente, usa-se como está aí, ó, aspas. Então, as aspas indicam que aquela ali é a fala de uma personagem. Mas aí eu tenho o verbo dicende, o verbo de elocução que diz falou, bradou, gritou a personagem, retrucou a personagem. Então você sabe quem foi que disse aquela fala, né? Já tem o indireto. O indireto é quando o narrador, usando suas próprias palavras, conta o que foi dito pela personagem. Quer dizer, ele está contando em terceira pessoa o que foi que a personagem disse. A menina disse que não gostava daquilo. Olha, eu não gosto disto. É a personagem falando. Alguém ouviu e vai contar. Olha, ela disse que não gostava daquilo. Isso. Ela não vai dizer, ela disse que não gostava disso. Isso. Não, isso é quem falou. Mas eu falando da personagem tem que mudar o ela disse, ela falou, ela disse que não gostava daquilo. Paulo, é importante lembrar que isso cai para os nossos alunos, né? Principalmente no vestibular do SSA. Né? Essa ideia de discurso direto e indireto. Perdão. E para eles conhecerem textos literários, sobretudo o romance, o texto narrativo. Gente, isso é fundamental. É muito importante. Preste atenção nisso. Olha, assiste novamente essa aula. Leia se preocupando com isso.
Quem está narrando a história, se primeira pessoa, se terceira pessoa, isso é foco narrativo. Foco narrativo, é o discurso. Tá? Tenho muito cuidado com isso. Claro que algumas obras são muito criativas, o autor se dá o luxo de divagar muito e pode inventar um discurso meio misto, né? Isso. Ora está no discurso direto, ora está no discurso indireto. E depois da Semana de Arte Moderna, parece que as coisas que criaram demais, inventaram demais e tal, você vai encontrar a coisa do discurso livre. Mas, na maioria das vezes, se for basear em obras tradicionais, clássicas, né? então... E nas obras que os meninos do segundo ano vão trabalhar. Também. Né? São obras do romantismo. Observe nos livros obrigatórios de leitura. Isso. Né? Dá uma chegadinha lá. Simbora. Continuando, nós Então, temos aí, ó, o indireto livre. Esse muita gente confunde, né? Esse aí é o seguinte, minha gente, o nome indireto. Bom, percebendo que o personagem não está dentro da história, ele não está contando em primeira pessoa, né? Mas então ele está falando de alguém. Mas por que é livre? Porque é um discurso misto, onde o narrador mistura a sua fala à fala da personagem, né, de maneira muito sutil. É preciso uma atenção especial nesse tipo de discurso. Do contrário, se pode confundir a fala do narrador com a da personagem, já que não são usadas as marcas do discurso Você direto. acabou de falar, né? Eu acho que isso é um tipo de narrativa, Paulo, mais dos contemporâneos, né? Dos escritores mais contemporâneos. Eu vejo muito isso, sabe quem? Graciliano Ramos. Guimarães Rosa também. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi... Né? Mas isso são autores do pessoal do terceiro ano, senão a gente vai enlouquecer. É verdade. Vamos ver o exemplo. A menina perambulava pela sala irritada e zangada. Eu não gosto disso. E parecia que ninguém a ouvia. Você está percebendo que dá uma impressão de que ele está colocando a personagem, quer dizer, o sentimento da personagem. Isso. Quer dizer, não é o que ela disse, mas o que ela poderia ter dito, o que ela deveria ter dito. Exatamente. O que é que naquele momento... Mas não aconteceu, né? Não aconteceu. Exato. Eu me lembro que quando o Fabiano, em Vidas Secas, vai receber o salário e ele é mais uma vez roubado pelo patrão, ele sai zangado da sala e olha para aquele horizonte assim, seco, e ali ele não falou aquilo, ele estava calado. Mas o autor do texto mergulha na personagem e sente tanto a dor dele que ele imagina que ele, naquele momento, pensou aquilo, sentiu aquilo, né? Então, transporta o leitor para dentro do sentimento da personagem. Né? É incrível. Não necessariamente aquilo foi falado, mas aquilo foi sentido, principalmente sentido. Né? Simbora, tem mais coisa, olha lá. Tem mais coisa. Olha, atenção, ó, proporções entre o tempo da história e o tempo do discurso. Então nós temos aí escamoteamento. Que nome, hein, professor? Isso. Olha aí, ó. É uma estratégia em que o narrador esconde informações que ele considera irrelevantes ou para causar propositalmente um clima de suspense e deixar a critério da interpretação do leitor, e né, você, do autor. E você cai na coisa da inferência, quer dizer, deixa o leitor à vontade para sentir, para pensar, para imaginar. Né? Machado de Assis faz isso. Viu? Escamotear quer dizer disfarçar, né? Esconder. Né? O resumo... O nome está dizendo, no resumo, o tempo da história tem uma extensão maior que o tempo para a leitura da informação. Tá? Que o tempo da história é maior que o tempo do discurso. Então há um contraste aí, né? E o discurso direto, olha. No discurso direto, o tempo em que os personagens levam para falar é o tempo em que o leitor leva para ler. Assim, o tempo da história é igual ao tempo do discurso. Né? Então, ou a fala é muito curta para um tempo muito longo, né? Imagine isso, a fala é muito curta e você tem que dilatar a sua imaginação. Aqui agora não, é o tempo batendo exatamente com a narração. Se por falar em tempo, só resta 1 minuto. Acabou a aula. Acabou. Vamos fazer o seguinte, eu adorei esse tema, vê se você topa. Vamos montar aqui uma aula de literatura, falando sobre romantismo, realismo, trazendo trechos de José de Alencar, de Machado de Assis, e a gente aplica a aula de hoje analisando esses romances. Eu topo. Fechou? Fechou. A gente pega a Senhora, Dom Casmurro, Memórias Póstumas. E vem temos falar, um acordo, viu? Literatura. Falar de livros do SSA. Vamos cair para vocês. Tamo junto? Tamo junto. Vamos embora porque tem café. Tchau.